Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Juliana Souza. É um prazer ter você aqui. Hoje eu quero falar de uma coisa não, né? De uma técnica bem interessante, bem importante para mim, porque hoje é dia de terapias, né? E no quadro de terapias eu quero falar para você sobre a terapia, o exercício ou a técnica, como você preferir, do espelho. Bom, eu comecei a fazer essa técnica do espelho no meu processo ainda, né, quando eu ainda estava no processo depressivo, e a técnica do espelho, ela é para ajudar na autoestima. Porque assim, eu no meu processo depressivo, eu não tinha autoestima para fazer nada. Na verdade, eu estava com baixa autoestima. Então eu não tinha coragem, não tinha ânimo, não tinha força, não tinha vontade. Estava naquele processo desafiador mesmo. E quando eu conheci a técnica do espelho, eu comecei a exercitar essa técnica. Claro que é sempre tentando, acertando, errando, é muito mais errando do que acertando, né? Eu não posso falar para você que é uma coisa instantânea, que é rápida, porque você fez e você vai ter resultado, não é assim. Porque isso varia muito de pessoa para pessoa, qual o grau da pessoa, qual o período que a pessoa está atravessando no processo, mas, como eu sempre falo, todas as terapias elas dão resultados, todas as terapias elas dão efeito a partir do momento em que você está aberto, disposto, com coragem e com conhecimento para exercer essas práticas e através das práticas analisando você, fazendo a autoanálise de você e observando os resultados. E não foi diferente para a técnica, né, do espelho. Eu comecei a fazer a técnica do espelho, que é você olhar para o espelho. E era desconfortante para mim, foi bem desafiador quando eu comecei a fazer essa prática, porque eu olhava para o espelho. No comecinho da prática, eu só olhava para o espelho assim, rapidamente. Depois eu passei a olhar para o espelho meio desconfiado. Eu tinha uma desconfiança do espelho. E passando o tempo, né, toda vez eu olhava, comecei a olhar, e aí eu passei por períodos. E como a técnica do espelho, ela ativa a sua autoestima, eu percebi que tinha momentos que eu entrei em oscilação, eu comecei a oscilar. Tinha dia que eu estava bem, tinha dia que eu estava mal. Tinha dia que eu queria fazer tudo o que eu pudesse num dia só, mas tinha dia que eu não queria fazer nada. Eu estava totalmente desmotivada, minha autoestima baixa, e eu não tinha vontade, eu não tinha ânimo para fazer as coisas. E dentro dessa técnica, né, desse tempo, eu fui começando a entrar em sintonia, em equilíbrio, né? Eu lembro que eu ia fazendo a técnica e eu comecei a observar o que essa técnica, através dessa técnica, né, eu comecei a observar como essas técnicas, né, como essa técnica, essa prática estava sendo adaptada no meu dia a dia. Então eu tinha que fazer a prática e sempre fazer uma observação. Sempre colocar ali, pontuar alguma coisa que eu sentia, o porquê que eu sentia, sempre ali no campo da investigação. E aí eu vou compartilhar alguns momentos aqui com vocês que eu marquei para vocês entenderem como que foi difícil a prática, né? Porque no primeiro momento era aquilo que eu falei, eu olhava rapidamente, eu não tinha coragem de encarar o espelho. Depois eu comecei a ter um incômodo, né? Eu olhar para o espelho, eu comecei a ficar incomodada, eu tinha uma certa estranheza com o espelho. E, né, continuando nos processos de ficar olhando para o espelho, eu comecei a ter vontade de quebrar o espelho. Teve um dia muito marcante assim que eu tive vontade de quebrar o espelho. Se eu pudesse quebrar o espelho, eu tinha quebrado. Porque a minha vontade era essa, sabe? Uma raiva, uma vontade de quebrar o espelho. E continuei, tá? Eu continuei fazendo a prática, continuei fazendo a prática de ficar olhando pro espelho. Depois, eu comecei a observar
as imperfeições do meu rosto. Eu comecei a observar a minha sobrancelha que não está alinhada. Eu comecei a observar que os meus olhos estavam tristes, sem brilho. Eu comecei a observar que eu tenho um monte de pintinhas no rosto, as marcas as marcas da expressão, né, facial. E eu comecei a me depreciar. Eu comecei a ver quão velha eu já estava. Eu comecei a pôr defeitos. Eu comecei a olhar os meus cabelos brancos que estão cada vez mais em evidência. E tudo isso me fazia sair do foco, do objetivo da técnica, da prática do espelho. Mas isso foi um processo. E eu sempre ia ali, né, a cada prática eu ia pontuando, eu ia escrevendo o que eu sentia. Cada dia, tipo, olhei pro espelho hoje e senti isso. Olhei pro espelho hoje e senti isso, sabe? A cada dia eu escrevia alguma coisa pra ver como que isso ia surtir efeito, né, pra mim e qual o acompanhamento, né, depois de folhear pra ver a evolução. Eu sentia muita vontade de chorar. Eu tinha muita vontade de chorar, mas as lágrimas, elas não saíam. Mas dentro de mim, eu tinha aquela vontade de chorar tremenda. Mas assim, sabe como se estivesse rompendo uma barreira? Sabe? Era isso que eu sentia muito isso. Até então eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Eu lembro que nesse meio tempo eu assisti um documentário da Louise Hay que diz Você Pode Curar Sua Vida. Eu ganhei um livro também de uma colega em PDF sobre essa autora. É um livro fantástico, maravilhoso, que ela ensina também as práticas que a gente pode fazer. E aqui tá até aqui, ó, esse aqui é o livro que eu comprei, ó, esse é meu livro. E aqui ela dá uma sugestão, eu tava lendo o livro, ela deu uma sugestão também do espelho. Nossa, na hora que eu olhei, eu falei, uau, então eu acho que eu tô no caminho certo, né? E ela comenta exatamente assim, ó, exercício do espelho. Ela pede para que o cliente pegue um espelho, né? Ela pede para o cliente pegar um espelho pequeno, olhar bem nos olhos e dizer o seu nome. E depois, seguinte da frase, eu o amo e o aceito exatamente como você é. Eu falei, nossa, eu não quero me aceitar exatamente como eu sou. Porque naquele momento a imagem que eu tinha de mim era de baixa autoestima, era de sofrimento, era de velhice, né? Era dos cabelos brancos, era da autocrítica, era da autodepreciação da minha imagem. E eu continuei fazendo a prática e aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês que eu tenho um espelho pequenininho, aqui tem algumas frases. Bom, se eu deixar assim ele vai ficar de ponta cabeça. Mas aqui, é só pra vocês verem, eu tenho um espelho pequeno e nesse espelho eu faço as práticas. Eu olho, né? Eu olho com os meus olhos, literalmente os meus olhos, para o espelho. Eu respiro, eu faço a técnica da respiração para ajudar no relaxamento. Eu olho para o espelho, eu me aceito, eu me amo exatamente do jeito que eu sou. É repetir essa frase. Depois que eu passei a repetir essa frase, e aí eu fui vendo, né, que a minha autoestima foi melhorando e também foi se equilibrando, porque a prática você sabe, né, você não pode parar ela, interromper ela só porque você achou que já deu certo. Você tem que continuar fazendo. E eu continuo fazendo. É uma prática maravilhosa para a autoestima, com a palavra de afirmação, e eu falo para você, tem que ser uma palavra de afirmação que ressoe com você. E aí você vai perceber a evolução. Hoje, quando eu olho pro espelho,
eu digo exatamente isso. Juliana, eu tenho prazer, eu tenho a felicidade de ver essa pessoa incrível que você está se tornando. Eu tenho orgulho de você. Juliana, eu tenho orgulho dessa pessoa incrível que você é hoje. Juliana, eu acredito em você, Juliana. Eu me orgulho pela tua força. Entende? Hoje, quando eu olho para o espelho, eu tenho uma relação mais harmoniosa. Porque a expressão, gente, né, da face, a gente vai envelhecendo mesmo. As pintinhas vão aparecer, os cabelos brancos, eles vão aparecer. Não são para todas as pessoas, mas para algumas ou a maioria delas. Mas isso não vai fazer nenhuma diferença de quem você realmente é. E você é amor. Você é o alto amor. É acreditar em você. Então vai fazendo essa prática. Usa o espelho, vai treinando. Todo dia um pouquinho. É a melhora contínua. É saber que você pode sim fazer por você e para você todos os dias. Todos os dias você pode contribuir para a sua evolução. Todos os dias você pode fazer alguma coisa por você, sim. E ó, promete para mim que você vai cuidar de você? É isso que eu desejo para você e até o próximo vídeo.